Boa noite, pessoal. Obrigado pela vinda aqui para assistir essa apresentação. Essa apresentação ela faz parte do edital ProEVEN, que é um edital que os professores da UDESC como um todo concorrem para viagens ao exterior, especificamente para apresentar trabalhos oriundos dos seus respectivos centros, laboratórios de pesquisa e assim por diante. O que eu vou contar para vocês aqui são duas partes dessa apresentação. A primeira, falar um pouquinho sobre o World Confederation for Physical Therapy, que é o nosso principal congresso, ou congresso de top, como alguns dizem, da fisioterapia, porque é o congresso feito pela WCPT, ou seja, a Confederação Mundial de Fisioterapia. Essa confederação, vocês vão ver depois da apresentação, que ela engloba muitos países, muitas associações. Esse congresso ele é enorme, ele já vem ocorrendo de longa data, que beira aos anos de 1950. Então, é um congresso bem consolidado e que traz fisioterapeutas do mundo inteiro. Ele é muito rico na questão cultural, na questão científica, ou seja, no conhecimento de várias pessoas, vários fisioterapeutas do mundo todo. Como eu estava dizendo, ela foi fundada, a WCPT, em 1951. São mais de 450 mil fisioterapeutas no mundo todo que fazem parte da WCPT. Ela é formada por 109 organizações. Destas 109, a AFB, que representa a fisioterapia no Brasil, também faz parte da WCPT. Ela é responsável, a confederação, pelo congresso, ou seja, o WCPT Congress. De 53 até 2011, foram 16 congressos que eram realizados de 4 em 4 anos. A partir de 2015, em Singapura, começou a ser de 2 em 2 anos. Então, foi Singapura, como estão vendo ali, África do Sul, e agora em Genebra, na Suíça. O próximo já está também com o país sede definido, ele sempre é definido no congresso que está sendo realizado no ano, ou seja, o congresso vigente. Eu vou dizer para vocês, no fim da apresentação, deixar um pouquinho curiosa onde é que vai ser o próximo WCPT. E que talvez algum de vocês tenha seu nome aqui num trabalho apresentado no Congresso Mundial, como tem dois colegas aqui de vocês, né? Se levantem aí, vamos, quem são os dois? Aí o Chico e a Jana, que são autores desse trabalho que foi apresentado no Congresso Mundial, e acho que é uma grande honra para eles, para todos nós, né? Ainda acadêmicos de fisioterapia, ter uma publicação, ter uma apresentação num Congresso Mundial da nossa área. Mais de 8 mil participantes do WCPT de 2019 em Genebra. Desses, mais de 90 países participantes. Então você encontrava gente da Tunísia, gente da Etiópia, gente da Singapura, a China, a Índia, com accents dos mais variados possíveis. Inglês é a língua oficial do Congresso, é óbvio, né? Mas aí vem essas variedades da língua inglesa. Em comunicação, às vezes, a mímica funciona melhor que o próprio inglês. É algo muito fantástico de aprendizado nesses casos. Ele engloba seminários, cursos, sessão para discussão, simpósios, visitas clínicas. Então, tudo isso é possível de ser feito nos 3 dias que geralmente abrangem o congresso. Em Singapura foram 4 dias, na África do Sul também foi 4, mas em Genebra foram 3 dias, e mais os cursos pós-congresso e pré-congresso que sempre existem. Algumas fotos que eu trouxe para vocês aí do WCPT, várias delegações. Esse símbolo chegou para ser um tire foto, você esteve lá. Tá? Tem várias pessoas indo para lá, em grupos, visitas clínicas, sessões de hidro. Esse caso aqui é muito interessante, é uma forma nova de apresentação que sempre surge nos congressos da fisioterapia. São 5 palestrantes, eles apresentam suas aulas, suas palestras, seus temas, e depois a discussão é feita com cada palestrante indo para esses números aqui. Então, o palestrante 5 vai para o canto 5, o 1 para o 1 e assim por diante, e as pessoas se dirigem a esses cantos da sala para conversar com os palestrantes
face to face. É algo muito interessante e é um grande aprendizado para o palestrante e para as pessoas que às vezes a gente fica meio acanhado, né, de fazer uma pergunta em público para toda a plateia. Assim você tranquilamente vai para os seus cantos e faz esse tipo de abordagem direto com o palestrante. É algo foi muito fantástico esse tipo de situação. E aí, um vídeo para vocês. Abertura oficial. Essa é a doutora Emma Stokes, a presidente da WCPT. Breaking dance. Vamos para sair para aí, vamos fazer o nosso melhor. Então isso é só uma palhinha do que é uma cerimônia de abertura. Eu chego a comparar com devidas proporções a uma abertura de uma Olimpíada, representando para nós fisioterapeuta, né? É algo realmente muito emocionante. A doutora Emma fez uma coisa fantástica, ela fez uma selfie dela no palco pegando toda a plateia, ou tentando pegar a plateia. Então, aquelas pessoas abanando, é algo realmente muito emocionante para nós. Bom, dentro dessa primeira parte, vou deixar primeiro umas fotos da Suíça, tá? A gente faz visita também, viu? A gente faz turismo também, né? Esse aqui é o castelo de Chillon, é numa cidadezinha perto de Genebra, em Montreux. Montreux é famosa pelo festival de jazz, é um festival muito famoso, e quem morou lá nos seus últimos anos de vida foi Fred Mercury. Tem até uma estátua dele na praça, e também Charles Chaplin. Então é algo para se pensar, visitar, faz parte do congresso também, e a gente aprende muitas coisas legais além da fisioterapia. E aqui é a cidade de Genebra, tá? Esse aqui é um jato d'água que tem lá, fica jorrando sempre. Por incrível que pareça, quando eu fui lá tirar foto, o jato tinha parado. Não consegui tirar a foto, o único momento que eu fui lá. Desgraçado, até hoje eu odeio esse jato por causa disso. Então, é a cidade, tem um grande lago, é o lago, esqueci o nome do lago, Lake Leman. Essa aqui é a cidade antiga e lá se chama a cidade nova de Genebra. Okay? Então, essa é algo que vocês podem ver que o país é muito, muito bonito, as cidades são muito bonitas, e o transporte público funciona lá e é de graça, viu? Para quem para em hotéis, ganha um cartão, pode andar para cima e para baixo de trem, de ônibus e assim por diante. Bom, passando essa primeira parte, nós vamos para o que nos trouxe aqui, né? Ou seja, o trabalho que foi apresentado, os autores, a Jana está aí, o Francisco está aí. Tá? Esse trabalho vai ser publicado nos anais do Congresso, e logo nós vamos ter um certificado depois para isso. Então, mudanças na oxigenação músculo-esquelético antes e após liberação miofascial do músculo trapézio. Os resultados aqui são preliminares. Dito isso, é fazer um alerta que esse trabalho continua. Esse trabalho é a dissertação de mestrado da Maiane, que é uma das autores, que está aqui. Esse trabalho já também foi com seus dados não preliminares apresentados outros variáveis no Congresso Brasileiro de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, com 46 sujeitos, agora já está com mais de 79 sujeitos coletados. E esse estudo aqui, apresentado no Mundial, tinha apenas 12, que eram os dados preliminares. Então, o trabalho está sendo construído com muito carinho, com muito cuidado, com uma seriedade muito forte, que até 12 sujeitos com dados preliminares teve o aceite do Congresso Mundial da Fisioterapia. Ok? Vamos lá. Essa foto eu botei que é onde era a apresentação dos pôsteres do painéis. Então é só
uma palhinha para vocês, gente do mundo todo colocando seus posters. Isso aqui era só uma parte, ia para lá, ia mais para o fundo, enfim. Muitos e muitos trabalhos, muitas discussões. Nós ficávamos à disposição 40 minutos, mais ou menos, para os diferentes participantes do congresso e conversar com você e questionar como é que foi o teu trabalho, para você, enfim, fazer uma discussão sobre os teus dados. Então é algo também muito enriquecedor. Quem tiver oportunidade, quem tiver ousadia, audácia e quiser se enfrentar, eu aconselho ir num tipo de congresso assim. É o bonito aqui aparecendo, né? O pôster colocado, e tinha uma sorte que estava aí sozinho, e foi muito bom ter essa oportunidade. Bom, vamos falar então agora dessas questões que nos levam vocês aqui, né? Terapia manual é uma técnica, na verdade, terapia manual é cinesioterapia, se confunde, exercício, tudo se confunde, mas na verdade é a base da fisioterapia. E nesse contexto, a liberação miofacial hoje em dia está na moda, né? Ou já vem crescendo esse modismo, mas como todas as nossas técnicas, ou boa parte delas, elas nascem mais da aplicabilidade de uma experiência clínica do que realmente uma comprovação. A gente vê para dar resultado na clínica, realmente o paciente melhora, mas a gente começa a se questionar, mas como? Da onde vem essa melhora? Por que vem essa melhora? E exatamente esses estudos é que vão nos dar mais segurança nas nossas práticas clínicas, no tratamento dos nossos pacientes. Nós vamos fazer crescer a nossa profissão. Vamos lá. Por que escolher essa situação? Peço desculpas, a apresentação está toda em inglês, tá? Que é o básico. Então, a dor na região de ombro e pescoço é considerada uma desordem comum para todo mundo, ok? Ela tem uma alta prevalência, especialmente em postos de trabalho, vamos chamar assim. Então, pessoas bancárias, pessoas que trabalham em frigoríficos, enfim, trabalham muito em pé. Tudo isso é uma questão para realçar, para aumentar essa prevalência da dor na região de pescoço e de ombro. A prevalência atinge aproximadamente 4,9% da população mundial. Se vocês pensarem em 5% da população mundial, que hoje deve estar em 7 bilhões, eu acho, mais ou menos, 10% de 7 bilhões seriam 700 milhões. Então, 350 milhões de pessoas têm problema de dor, pescoço e ombro. E olha que eu acho essa prevalência ainda baixa, hein? Se eu perguntasse para vocês agora, quem é que já não teve um episódio de dor no ombro esta semana, que está iniciando domingo, iniciou ontem? Alguém já teve algum episódio, algum desconforto em região... Olha, ó. Apenas iniciando esta semana, colocando o dia de ontem, já tem gente com histórico aí, com sintomas de desconforto, dor na região de pescoço e ombro. Então, é algo realmente assustador. E se você continua mantendo esses quadros posturais, essas tarefas viciosas, repetitivas, é óbvio que isso aqui vai aumentar cada vez mais até se tornar crônico. É a quarta maior condição em termos de incapacidade. Então, é algo também que limita, é a questão que muitas empresas reclamam do absenteísmo, das faltas dos seus profissionais. Então, mais um motivo para nós começarmos a abordar com mais ciência, com prática baseada em evidências, as nossas terapias, e nesse caso, terapia manual, para ajudar nesse caso que é tão frequente na população mundial. Existiu há pouco tempo, falam 5, 6, 8 anos atrás, uma relação, uma tentativa de associação dor, pescoço, ombro com uso de celular. Mas olha que interessante, aquela foto ao lado ali é da década de 60. A postura é similar, o que muda só é o instrumento. Aqui é um celular, lá era um jornal. Então, o celular, como alguns dizem, não é tanto vilão assim da dor no pescoço e ombro. Isso já vem, na verdade, o hábito, é a postura assumida que vai ocasionar essa característica de dor em pescoço e ombro. Qual o músculo que dói? Está aí, né? A imagem já diz tudo. Região de trapézio, fibras superiores, fibras inferiores, fibras médias, cintura escapular como um todo, fazem que o músculo trapézio comece a doer, comece a incomodar, comece a dar desconforto. Qual é a função do trapézio?
especialmente estabilização do ombro. Se eu perguntasse para vocês qual estrutura óssea o trapézio tem uma participação na estabilização muito forte, qual o osso que ele está ligado diretamente? A escápula. Então, o trapézio, trabalhando na estabilização do ombro, especialmente escápula, tem a sua função muito realizada, ele é muito comum, ele é muito ativo no dia a dia. Qualquer postura que envolva movimentos de glenohumeral vão ocasionar ação de trapézio. Consequentemente, é um músculo que está sempre ativo. Consequentemente, é um músculo que, ao assumir posturas inadequadas, posturas repetitivas, acaba ocasionando problemas, desconfortos, dor e que vão gerar possíveis contraturas, aderências e assim por diante. Ele ajuda quem? O manguito rotador na estabilização desse ombro, ou ele tem a ajuda do manguito. Então essa participação de trapézio começa a explicar por que tá doendo aqui, né? Que dor, que coisa que incomoda. Eu estou usando o mouse. Se você pensar, às vezes está usando o mouse, ele fazendo um movimento de ombro, mantendo o ombro levantado, e isso vai acabar ocasionando essa dor, esse desconforto nessa região. Alguns acreditam, ou tem-se a hipótese, que os trigger points de dor do músculo trapézio são a principal etiologia ou causa de dor, desconforto na região de pescoço, ombro, e que vão levar a dor miofacial. Bom, e o que é essa dor miofacial? O que é a face? Eu acho que vocês já estão estudando, já cansaram de ver isso, mas vão ter que ver de novo. Ok? Tecido conectivo, colágeno nessa formação primária, tem propriedades elásticas. Se ele tem propriedades elásticas, ele precisa ser trabalhado nas suas comprimento, tensão de uma maneira otimizada. Se eu tenho uma ação, uma postura que começa a afetar essas propriedades elásticas, seja por fatores mecânicos posturais, seja por fatores bioquímicos, processos inflamatórios, e quando eu começo a ter uma postura viciada, começo a ter contraturas, começo a ter dor, desconforto, eu gero um processo inflamatório. Então, fatores bioquímicos que vão fazer com que ocorra uma adesão miofacial. Por que a face é importante para o músculo? Ela permite o deslizamento das estruturas e, consequentemente, o movimento fisiológico. Se eu começo a ter, tanto por fatores mecânicos ou por fatores bioquímicos, uma adesão dessa face, é óbvio que o músculo não vai conseguir mais a deslizar. Eu vou ter uma dificuldade na fáscia, nos deslizamentos da face em relação ao músculo. Com isso, eu vou ter uma provável alteração na vascularização, eu vou ter mais adesão e eu vou ter que aplicar liberação miofacial. Alguns estão chamando hoje de reorganização miofacial. Entendo aqui, para mim é tudo a mesma coisa. Não vai... tem questão de semântica de nomenclatura. Esse é o meu ponto de vista. Então, esses problemas na face, gerado por uma postura, afetam muito região de pescoço, muito região de ombro, especialmente o músculo trapézio. Então, a trama da fáscia, essa fáscia, ela tem várias camadas, né? Eu vou tratar aqui, a literatura, vocês vão ver, tem uma divisão didática, fáscia superficial, fáscia profunda, fáscia mais gorda, fáscia menos gorda. Estou brincando, mas é mais ou menos uma série de divisões, mas ela age como um todo, um ser uníssono. Então, quando começa a adesão dessa fáscia, os movimentos começam a ser diminuídos e eu começo a ter cada vez mais desconforto, um ciclo vicioso perigoso. Alguns autores começaram a investigar as técnicas de liberação miofacial. Isso aqui eu só botei, tem dois aqui, um de 2015 e 2004, só para ilustrar o tempo, o timing desse tipo de abordagem, desse tipo de variabilidade, esse tipo de estudo sobre liberação miofacial. Ele não é recente não, gente, ele é antigo. Só que esses vários estudos tinham muito viés
no seu método. E isso acabou gerando mais equívoco, mais inconsistência em que realmente a técnica ajuda. E devido a essas inconsistências, uma das maneiras que foi encontradas para avaliar se a liberação miofascial, afinal, resolve ou não resolve, foi avaliar a hemodinâmica local. Que hemodinâmica local? A oxigenação do tecido periférico. Vamos pensar, se eu tenho uma dor, se eu tenho uma postura viciosa, lateralização de ombro, cabeça para frente, lateralização de ombros, o que vai acontecer? O trapézio começa a entrar em sofrimento, região de cintura escapular. Isso acaba gerando a contratura, um espasmo importante. O espasmo importante muscular pode gerar a alteração na hemodinâmica. De que jeito? Constrição capilar. Um capilar com constrição significa menor quantidade de hemoglobina naquele local. Consequentemente, menor quantidade de hemoglobina, eu entro em situações anaeróbicas. Um músculo esquelético não foi feito para trabalhar de uma forma constante em condições anaeróbicas, e isso começa a gerar mais dor. Condição anaeróbica também pode ser precursora de inflamação ou processos inflamatórios. Aí começa a alimentar cada vez mais esse ciclo vicioso. Dizem as teorias que a liberação miofascial poderia atenuar ou poderia interferir nesse ciclo vicioso, aumentando o lumen desses capilares, retornando a vascularização normal e, consequentemente, eu poderia captar essa hemoglobina em maior quantidade, ou retornando ao normal, por um aparelhinho chamado NIRS, ou seja, Near Infrared Spectroscopy, ou seja, espectroscopia perto do infravermelho, uma tradução para o português. Alguns estudos já foram feitos, tá? Usando o NIRS, usando tarefas de repetição, fizeram uma repetição levantando o braço, flexão de ombro, X, eu não me lembro quantas vezes, e verificaram que só essa tarefa repetida diminuiu a oxigenação. Então, se uma tarefa apenas, me lembro se era 20 ou 30 repetições de flexão anterior do ombro, já produz um encurtamento importante do trapézio, imagina você ter uma pessoa que todo dia está se mantendo essa postura. Então, consequentemente, você pensa que vai existir uma diminuição da circulação naquele local. Consequentemente, a hemoglobina vai estar alterada. Consequentemente, eu posso medir com o NIRS. Tá? Outra questão, fora agora da região de trapézio e músculo, foi o estudo desses autores, que também mostraram que a liberação miofascial, que é release myofascial, ou seja, liberação miofascial em inglês, só isso, tá? Ela tem uma função importante em como conduzir, em como tratar a dor lombar. Tá? Então, novamente, liberação miofascial atuando para resolver os problemas de desconforto, dor em diferentes regiões do corpo. Bom, por que a gente buscou estudar, ou por que a Maiane está estudando isso mais a fundo? É um método simples, mas cuidado, não é tão simples assim, precisa algumas técnicas, porque se você fizer liberação miofascial com excesso de pressão, com excesso de força, em angulação incorreta, você vai gerar problema. Já vou dizer para vocês, se tentar trepar em cima de alguém, botar em 90 graus e apertar o pobre coitado, ele vai chutar vocês e vai reclamar até a 10ª geração, ok? Cuidado, é um método simples, desde que você tenha um treinamento prévio, você seja experimentado para isso. Ele é frequentemente reversível? Sim. Mas o paciente vai ficar sofrendo uns 2, 3, 4 dias aí se você fez a técnica incorreta, mas ele é reversível. Ele é não invasivo, é óbvio. Ele tem baixo custo para você fazer até por ali, né? Para o paciente, uma técnica de terapia manual dessa, você aplicar, tem que comprar caro, porque ele exige muita competência, exige muita habilidade do fisioterapeuta e exige muito estudo também para aplicar corretamente. E é óbvio, né? Você não precisa de nenhum
instrumento, nada diferente. Você precisa apenas o estudo, a sua mãozinha e para fazer a aplicação da técnica. Qual foi a hipótese levantada? Tá aí, ó. É possível que a liberação miofascial poderia diminuir a restrição do tecido, ou seja, eu liberar aquele espasmo, aquele problema, aquela contratura do músculo trapézio, e, portanto, aumentar a oxigenação local no músculo. Se eu libero o músculo que está em espasmo, está sofrendo, acredita-se que essa liberação, a volta à fisiologia, ao tamanho fisiológico normal da fibra muscular, vai ocasionar um retorno da circulação, vai liberar aquele capilar que está restrito. A partir disso, construiu-se esse objetivo, essa questão: investigar se a liberação miofascial melhora a oxigenação muscular periférica de indivíduos com dor no músculo, nos músculos trapézio. Essa questão é desse trabalho especificamente, que foi apresentado no Mundial. A dissertação da Maiane, ela engloba muito mais variáveis: eletromiografia, dor em outro sentido, um índice, um questionário funcional, enfim. Eu vou apresentar para vocês aqui apenas duas partes desse trabalho. Bom, como é que foi feito o estudo? Ele é um ensaio clínico, tá? São 3 grupos. O experimental é que usa a liberação miofascial. O Chan, que é uma técnica, nesse caso a tradução literal seria uma técnica falsa, mas não é falsa, na verdade só não é liberação miofascial, é a velha e boa massagem, deslizamento superficial, tá? Bem tranquilo. Mas não é a liberação miofascial, existe diferença. E o controle, você não faz nada. Eles estão lá, eles estão sem dor, então não precisa fazer nada. Então atrás ainda está catando alguns por aí, né, Jana? Ele é randomizado, tá? Por meios de escolha por envelopes opacos. Ele é cegado duplamente. O avaliador, quem for avaliar, não sabe de que grupo vem os pacientes, se é do intervenção, se é do shunt ou se é do controle. E o participante, ele não sabe especialmente se ele está no shunt ou se ele está no grupo experimental, porque só se diz que ele vai receber um tratamento, então o paciente é cegado. A inclusão do experimental e no shunt: 2 sexos, acima de 18 anos, com dor no pescoço e ombro. Essa dor tem que ter, na avaliação inicial, que eu vou mostrar depois o fluxograma para vocês, tem que ser no mínimo 3. Tá? Exclusão: doenças neurológicas, história de trauma, diagnóstico clínico de hérnias e tratamento fisioterapêutico prévio. Tá? Isso acaba fazendo com que esses pacientes não entrem no estudo. Isso aqui foi feito um pareamento para esse estudo, o experimental e o grupo controles. Está aqui os pacientes, é só uma forma de dizer que, sim, teve-se esse cuidado para esse estudo de fazer, ó, se tem uma mulher no sexo experimental, no chã, também tem que ter uma mulher de idade tal, peso tal, altura tal. Ou seja, um cuidado de pareamento amostral. Instrumentos: o NIRS, que é esse aparelhinho pequeno aqui, ele capta, como o tecido é transparente para a luz, ou seja, deixa passar a luz na amplitude do infravermelho. A capacidade de absorção da hemoglobina, ela é dependente da luz. Então, por isso que esse aparelho consegue captar a quantidade de hemoglobina presente naquele fluxo sanguíneo. Ele foi posicionado nas fibras médias do trapézio, a altura de T3. Os dados foram coletados 1 minuto em repouso, pré e pós-intervenção. Então, o aparelho fica 1 minuto em cima do local e fica captando o que acontece naquele local em termos de oxigenação muscular periférica. Ele é pequenininho, viu? O pena não tem aqui, mas ele é pequeno. Uns cuidados têm que ser tomados com ele. Tem que ficar completamente tapado numa fita preta, num velcro preto, para permitir que ele funcione adequadamente. A nossa velha e boa EVA, né, que tem viés, muito viés, mas ela é mundialmente aceita, então a gente ainda aplica. A Maina está aplicando um algômetro, tá, que também ajuda um pouco a viabilizar isso. Esse algômetro foi posicionado a 5 centímetros do processo espinhoso de T3. Ela faz 3 repetições com o limiar máximo de dor à pressão. Você coloca, vai apertando, quando o paciente dizer
você tira e tem o valor registrado no aparelho, no visor do aparelho. A velha escala, leve, moderada e intensa. E aqui os procedimentos. Seção 1, avalia os 3 grupos. Ainda na seção 1, você tem os 2 grupos, tanto de massagem como de liberação, fazendo tratamento. E depois uma reavaliação desses 2 grupos na seção 1. Tá? Vai a seção 2, seção 3. Antes da seção 4, você faz uma reavaliação só dos grupos que têm intervenção, ou seja, da massagem e liberação. Faz a seção 4, seção 5, novamente a mesma coisa, seção 6, novamente o tratamento, e no finalizando lá, a reavaliação de todos os grupos. Então, os grupos de intervenção, eles têm 3 avaliações. Uma antes, uma antes da 4ª sessão e depois no final da 6ª sessão. Então, são técnicas, foram realizadas nos grupos por 10 minutos em cada sessão, uma vez por semana, por 6 semanas. Okay? Então, esse é o procedimento tanto para massagem como para liberação miofascial. E as pessoas que não tinham dor, não precisavam de intervenção, só faziam 2 avaliações. Aí eu dei uma olhada, essas são as figuras que elucidam bem a diferença entre as 2 técnicas utilizadas. A boa e velha massagem, deslizamento superficial, 3 etapas, vai lá, faz o que tem que fazer de forma correta, é óbvio, e aqui ilustrando as várias etapas que são necessárias para fazer a liberação miofascial. Então, essas figuras ilustram bem a diferença, que são 2 técnicas de terapia manual. Sim, massagem é terapia manual, liberação miofascial é terapia manual, mas são executadas de forma diferente. Isso nós chamamos de Shan, que na verdade não é o Shan literal do inglês, mas é o que nós utilizamos para fazer a comparação com a liberação miofascial. Quais são as variáveis que foram analisadas? Nós temos os desfechos, né? Desfecho primário é a média em 1 minuto da oxihemoglobina, da deoxihemoglobina, da hemoglobina total e do índice de saturação do tecido. São 4 variáveis de oxigenação. A hemoglobina, a deoxihemoglobina, a hemoglobina total e o índice de saturação. Okay? E como desfecho secundário, a intensidade de dor. Aqui eu não vou apresentar os dados do alcômetro, apenas os da EVA. A estatística, bem rápido, é uma ANOVA de two-way, de 2 vias, considerando grupos e considerando os períodos de avaliação. Os resultados desse estudo, dados preliminares: 12 sujeitos, 6, homem e mulher, a idade e a sua desvio padrão, médio desvio padrão, o peso e o desvio padrão, a altura e desvio padrão e o IMC, índice de massa corporal também. Então, aqui a descrição dos sujeitos, o grupo que ele estava, 4 foram no Shan, 4 intervenção, 4 do controle, a sua dominância e assim por diante. Todos os valores aqui colocados. Nós colocamos assim também para o Mundial para deixar mais claro, para dar bem em relação... são 2 sujeitos, a gente pode fazer esse tipo de abordagem. Vamos lá. Dor. Leve e moderada. Tá? Pré, pós. Tá? Aqui estão os valores da dor. O grupo controle, depois na pré-avaliação, ele não tinha 0, era 0 alguma coisinha aqui que tinha um pouco de dor. Mas como o nosso critério era para participar de intervenção, ou seja, liberação miofascial e Shan, ou seja, massagem, tinha que ter dor 3, os pacientes só poderiam entrar nessa condição. Em ambas, tanto na liberação como na massagem, a dor diminuiu. Tá? A sensação, claro que a gente sabe do viés desse tipo de avaliação, mas a dor diminuiu. Controle aumentou. Por quê?
dia a dia. De repente, aquela pessoa teve um dia estressante, enfim, no dia da avaliação inicial estava 0, 0,5, depois aumentou. O valor aqui é pequeno, foi 1. Ainda continuou baixo dos nossos critérios de inclusão, 1 do grupo controle depois. Então, mas são coisas, um desconforto. Alguns caracterizam esse valor de EVA não como dor até, mas sim como um desconforto. Mas aconteceu isso com os sujeitos do grupo controle. Bom, a única variável daquelas 4 que eu falei, hemoglobina, deoxihemoglobina, hemoglobina total e índice de saturação, a única que apresentou diferença estatisticamente significativa com 12 sujeitos, ou seja, 4 em cada grupo apenas, foi o índice de saturação no período pós. Então, o índice de saturação tem um percentual maior, um aumento de percentual maior no grupo de liberação miofascial, miofascial group, do que os outros dois. Então, esse aumento aqui, essa diferença pré-pós, ele aumentou 14,32% na sua percentual de saturação total, ou seja, chegou mais sangue naquele local verificado pela TSI, com a liberação miofascial. Claro que a massagem, se vocês perceberem, ficou muito perto, 12, ela também aumentou. O grupo controle também, ele teve aumento. Talvez ele tenha, aquele sujeito do grupo controle tenha feito muita atividade naquele dia, chegou com algum desconforto, mas como teve muita atividade, a gente não controlou esse tipo de situação, é possível que a atividade em si tenha aumentado a circulação local e por isso aumentou TSI. Como também aumentou ou mostrou um quadro de dor dos sujeitos, como foi visto. Possibilidades de explicação desses resultados. As outras variáveis, a hemoglobina, deoxi e a hemoglobina total, não mostraram nenhuma diferença significativa com estes 12 sujeitos que foram avaliados, 4 em cada grupo. Conclusão, o que a gente chegou? Esse estudo demonstrou que 10 minutos de aplicação da liberação, uma vez por semana, por 6 semanas, não melhorou a oxigenação muscular periférica do grupo de miofascial comparado aos outros dois. Por quê? Nós dissemos que não melhorou, porque foram 3 variáveis que não melhoraram. No entanto, a TSI podem ser vistas como medida de equilíbrio dinâmico, ou seja, apesar de só uma variável ter apresentado, há uma possibilidade que, usando essa técnica de liberação miofascial, seja suficiente, seja melhor ainda que uma simples massagem ou que não fazer nada. Ok? É uma possibilidade e por isso que os resultados que estão vindo por aí, associados com a eletromiografia, associados com os outros, todos os questionários e as outras questões, talvez nos ajudem a explicar melhor o comportamento da liberação miofascial. Portanto, a técnica de liberação miofascial poderia ter uma possível função na conduta de indivíduos com dor no músculo trapézio. Bom, se eu fosse pensar desse sentido, eu poderia dizer assim, entre usar uma massagem e usar a liberação miofascial para pessoas que estão com dor, desconforto na região de pescoço e trapézio, eu prefiro a liberação miofascial. Ok? Num resumo cru, direto para vocês. Alguns artigos ainda estão em elaboração. O método que vai estar sendo utilizado para estudar a liberação miofascial, nós estamos tentar fazer uma try publication, ou seja, vamos publicar o método para que ele seja replicado em outros estudos e com isso a gente possa ter mais estudos comparativos sobre a liberação miofascial. E o próprio piloto, tá? Com comparação desses dados parciais, comparação inter e intragrupo, porque tem algumas evoluções aí que são interessantes, comparando só dentro do grupo e também comparando entre os 3 grupos. As referências são muitas, tá? E aí, para vocês, o próximo congresso. Tá? 2021, Dubai, aqueles que
que se interessarem vão ter uma grata surpresa nesse congresso, a enormidade dele. E Dubai é logo ali. Como eu já fui em Singapura, que é 35 horas de voo, África do Sul e Europa, é barbada. Dubai é pertinho também, 12 horas, 16 horas você está lá e é fácil chegar. E é bem mais barato que Genebra, já vou dizer para vocês, viu? Outro país caro, aquela Suíça. Ok, gente? Era isso, essa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser se interessar por mais pesquisas, tiver alguma ideia e queira trabalhar em cima, procura aí o pessoal da terapia manual, o Chico, aí a Jana, a Aline, que é a bolsista, o Lucas está ali tentando se esconder, que fugiu para outro laboratório, quer dizer, né, Lu? A Camila, porque veio para nós, vem o LAPEC, também tem esse tipo de abordagem que é interessante, certo? Obrigado, gente.